Não é brincadeira. A gente bem queria que fosse mais uma daquelas situações sensacionalistas que acabam em algo sem fundamento algum. Mas a verdade é que a implicância com jogadores brasileiros só vem aumentando e crescendo. Parece que à medida que um Brazuca cresce, a pressão só aumenta. E é exatamente isso que Vinícius Júnior vem passando. A situação de agora não consegue ser mais grave do que o racismo que passou, mas é tão profunda a sacanagem que chega a assustar. Por isso que agora você vai ver como estão tentando destruir a carreira de Vinícius Júnior. Para não lhe enrolar aqui, deixa o like e se inscreva aqui caso seja novo, para não perder vídeos que demandam alta produção como esse aqui. Então, simbora. O atacante Vinícius Júnior do Real Madrid foi intimidado pela equipe do programa espanhol El Chiringuito, de alto renome mundo afora, para que ele não publicasse em suas redes sociais o vídeo no qual se manifesta contra o racismo que sofreu de um comentarista da mesma rede de TV. No vídeo, Vini foi enfático, disse que jamais pararia de bailar e que ninguém iria calar sua magia e tirar seu sorriso no rosto. Na ocasião, isso repercutiu a rodo nas redes sociais e, claro, com todo um fundamento. Afinal, Vinícius nunca foi de ganhar mídia ou mesmo de dar palco para as críticas e sempre trabalhou calado sem ganhar algo em cima das polêmicas, mas dessa vez isso realmente passou dos limites e o menino de São Gonçalo não poderia deixar isso passar batido. E o programa de TV que reverberou o preconceito e gerou algo que, além de desconfortante, se tornou basicamente um crime, fez o possível para colocar isso debaixo dos panos. E a partir disso, Vini Júnior foi intimidado pelo programa para não publicar vídeos sobre o racismo que tanto repercutiu. E a intimidação veio de todas as formas possíveis. Veio através de mensagens e ligações dos integrantes do programa, além da equipe, para a equipe pessoal e para o próprio Vinícius Júnior. As mensagens alegavam que o público poderia entender que o programa é racista e isso, consequentemente, os prejudicaria. E de acordo com fontes espanholas que tiveram acesso à mensagem, os representantes do programa foram enfáticos e mandaram algo absurdo: caso você publique essa mensagem, nós vamos lhe destruir. Mesmo assim, Vinícius não pipocou para a mensagem, e mesmo sabendo das possíveis consequências danosas ao seu nome a partir da perseguição do jornal, postou o vídeo mesmo assim, sabendo do seu alcance e de que estava farto desse tipo de situação. Após a publicação, Vinícius começou a ser duramente criticado no programa, e não há um dia desde então que o El Chiringuito não direcione alguma crítica pesada ao jogador desde o ocorrido. Isso realmente é algo que chega a ser extremamente curioso. Curioso, claro, para não dizer aborrecedor. Na hora de condenar o garoto e afirmar que Vini estava fazendo macaquices, o jornalista Pedro Brava não se importou com as consequências que isso poderia trazer para a carreira do jogador ou mesmo para o seu psicológico. A grande sorte é que Vini tem a cabeça muito boa, soube filtrar a mensagem e não levou para dentro de si. O jornal não se preocupou com a família de Vinícius, ou mesmo com o tom racista que foi carregado na fala para o menino Malvadeza. Então, por qual motivo o Vini se importaria com o portal, que jamais se importou com ele? E mesmo que o programa tente acabar com a imagem do Vini, nós sempre estaremos aqui para defender. Porque enquanto isso tudo acontecia, Vini Júnior estava desenvolvendo um aplicativo em seu instituto para ajudar várias escolas espalhadas pelo país e sempre busca ações sociais para corrigir a realidade da pobreza e da fome, que tanto lhe afetaram enquanto mais novo. Mas como ele mesmo disse no seu vídeo de desabafo, isso não gera clique, nem interesse e visualizações, mas ele segue trabalhando calado, e calado ele vence. Um brasileiro foi vítima de um retrocesso absurdo por conta de europeus completamente desrespeitosos. Um grupo de torcedores do Atlético de Madrid cantou músicas racistas contra Vini Júnior antes da partida contra o Real Madrid, segundo registros divulgados pelos grandes portais espanhóis e a partir de áudios capturados com vídeos desse momento. Mais que claro que essa postura da torcida do Atlético não foi por acaso. Afinal de contas, o jogador Coque, que defende a camisa dos colchoneiros numa posição ilustre de capitão, já havia acalorado os ânimos. Ele já havia ameaçado Vinícius Júnior caso ele fizesse gol no clássico entre as duas equipes de Madrid e comemorasse com dancinha. Se Vinícius marcar gol e comemorar dançando, vai ter confusão, certamente, declarou o jogador do Atlético. Em um debate gerado após essa fala de Coque, gerado em razão de Vini poder fazer uma dança ou não no clássico, o comentarista espanhol
espanhol Pedro Brava atacou o brasileiro e ainda criticou o fato de Vinícius fazer comemorações assim em seus gols. E acabou mandando um recado direto pro jogador brasileiro, porém passou do ponto e o comentário veio com um termo racista que você com certeza já se cansou de ver toda a repercussão. E é óbvio que não foi culpa do Coque disso ter gerado tamanha proporção ao ponto de partir para as injúrias raciais, levando em conta que o comentarista Pedro Brava e os torcedores do Atlético que realmente acentuaram o problema para algo criminoso e tremendamente absurdo. E a verdade é que Atlético de Madrid versus o Real teve todo um clima de Libertadores, muito mais por essa sensação do que qualquer outra coisa, num ponto até que a situação ultrapassa a barreira da rivalidade e envolve muito mais que isso a humanidade. Muitos torcedores culés, ou seja, do Barcelona, brasileiros por exemplo, chegaram a torcer para uma excelente atuação de Vini Júnior, apoiando o brasileiro incondicionalmente para que tanto ele como a equipe do Real pudessem dar uma resposta à altura dentro de campo, diante de todo o cenário do que realmente aconteceu. A aposta desde o início para o confronto era de que a partida não terminaria de forma alguma com 22 jogadores em campo em razão das circunstâncias que sucederam o jogão. O espetáculo de futebol chegou até a ficar em segundo plano diante da vontade de que ambas as equipes chegaram para disputar a partida. Não é a primeira vez que parte da torcida do Atlético chega a aprontar esse tipo de situação indesejável. Certa vez é o enfrentamento de Cristiano Ronaldo contra o Atlético na época em que a mãe do português Dolores Aveiro estava doente. Também ocorreu algo muito indesejado. Parte dos colchoneiros desejaram o pior para a mãe do CR7, o que aumentou ainda mais a raiva e o desprezo de Cristiano Ronaldo perante o Atlético, aliada à já conhecida rivalidade entre ele e o Atlético por conta de sua história nos merengues. E se os torcedores do Atlético esperavam que Vinícius e o Real dariam trégua ou mesmo não conseguiriam garantir superioridade, foi exatamente o oposto que aconteceu. Os merengues vieram muito focados e não deram chance alguma para os comandados de Simeone, que sentiram demais a pressão de um jogo grande e não chegaram nem perto do desempenho desejado. Vini novamente foi o destaque do jogo e sua personalidade surpreendeu assim como ele sempre vem fazendo. O moleque é carioca da gema, porém parece que já nasceu em Madrid desde sempre, muito adaptado ao futebol espanhol, europeu e mundial. Novamente, a zaga do Atlético ficou completamente sacudida com o talento de Vini Malvadeza, que provou para todos o motivo de estar incomodando a todos num grau sem tamanho. Os jogadores da seleção e companheiros de Vini mostraram que o grupo tá realmente unido para a Copa, demonstraram solidariedade e até bailaram em forma de dedicatória pro Vini Júnior. O Gabriel Jesus, por exemplo, fez mais uma bela atuação lá pelo Arsenal, dedicando sua comemoração pro nosso menino Vini, uma prova de que os brasileiros estão unidos para combater essa atrocidade que é a injustiça com um dos nossos. E não foi só ele, como você sabe. O mundo todo ficou de olho no que Vini Júnior passou nessas últimas horas. Após ser covardemente atacado por comentaristas espanhóis, tudo parecia se tratar apenas de mais um dia rotineiro na vida de Vinícius, acostumado a passar por perrengues dos críticos no Real Madrid. Afinal de contas, jogar numa equipe tão poderosa como o Real envolve sempre muitos poderes e responsabilidades. Só que após ser covardemente atribuído a um lançador de macaquices por um infeliz, covarde e preconceituoso jornalista espanhol, Vinícius não se calou. Nem ele, nem o mundo, pois todos sabem a pureza, a honra e a grandeza desse garoto. Os jogadores da seleção brasileira entraram em defesa de Vini Júnior e postaram mensagens apoiando o jogador. E não poderia faltar ele, hein? Lucas Paquetá, cria da Gávea do Flamengo, que é quase braço direito do Vini Malvadeza. Ambos se desenvolveram juntos, cresceram juntos e possuem uma relação de irmandade bacana. O meio-campista postou uma foto dos dois juntos com Neymar nas redes sociais, indicando para Vini não parar de dançar. Já Bruno Guimarães foi mais firme. O jogador do Newcastle chegou a pedir a prisão de Pedro Bravo. Esse babaca precisa sair daí já preso. Não tem desculpa. Se o cara falar isso numa TV que está ao vivo, imagina o que fala quando não está. Incompreensível se esse cidadão não for preso. E você percebe que o Vini realmente tem o carinho de todos quando o rei do futebol se manifesta em defesa do craque. O Pelé também postou uma incrível mensagem de apoio ao jogador brazuca nas redes sociais. O futebol é alegria, é uma dança, é mais que isso, uma verdadeira festa. E nós continuaremos combatendo o racismo todos os dias desta forma, lutando pelo nosso direito de sermos felizes e respeitados. E quanto ao Neymar, hein? Parece que o cara tem o poder de adivinhar. Nessa quarta-feira, após mais uma atuação brilhante do PSG, em que saiu injustiçado por erros do juiz, ele já havia alertado que o futebol tá ficando bem chato. É muito triste, o futebol tá ficando muito chato, não posso mais comemorar, o que eu tenho que fazer? Tem que avisar os árbitros, avisar o UEFA, não sei, pra não tomar amarelo? É uma falta de respeito incrível, acho que isso é muito ruim, não só pra mim, mas como futebol também. Em suas redes sociais, Neymar foi enfático, não deixou barato e também logo se manifestou. Drible, dance e seja você, feliz do jeito que é, vai pra cima meu garoto, no próximo gol bailamos. E isso realmente passou completamente do limite. Não
Não é de hoje que Vini sofre esse tipo de preconceito, e muito menos dessa forma. Aqui no Brasil, enquanto ainda jogava pelo Flamengo em 2017 e 2018, ele também sofreu atos do gênero por conta de torcedores do Botafogo. E óbvio que quando se fala dos torcedores, não podemos colocar a torcida inteira do time carioca na conta, já que foram alguns elementos que cometeram essa atrocidade na torcida. E agora, de forma escancarada, um novo ato ocorre novamente. E é no mínimo assustador ver como a ginga e o jeito de ser dos brasileiros são encarados lá fora. Mas parece que o futebol precisa ser composto por robôs com coisas objetivas e sem nenhuma alegria, como se fosse um espetáculo feito apenas de jogadores robotizados que não têm personalidade nem estímulos para vibrar. E se tem alguém que já sente isso na pele faz muito tempo, certamente estamos falando do Neymar. Desde que ele pisou pela primeira vez no Paris Saint-Germain, sua vida não foi fácil. Certa vez, no início do ano de 2020, ele foi expulso numa partida simplesmente por aplicar uma lambreta no jogador adversário, e obviamente ficou revoltado com isso. Novamente, será punido por fazer sua nova comemoração na temporada pelo Paris, o que também é inadmissível. Neymar inclusive manifestou apoio ao Vinícius nessa ocasião, ajudando a engajar a hashtag #BailaViniJúnior, pedindo para o brasileiro jamais parar com sua ginga e o jeito moleque de representar o DNA brasileiro no mundo. E convenhamos, isso tudo também não passa de inveja por tudo que o moleque de São Gonçalo tá fazendo pro mundo. E antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo aí que tá nos acompanhando de pertinho. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueçam de mandar pra todo mundo também que esse ano tem bastante vídeo. É nóis!